Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez com muitas notícias, então vamos aqui sem enrolação, começando com Charles do Bronx, o Charles Oliveira, atleta peso leve do UFC, que está em uma excelente fase, venceu muito bem Tony Ferguson na sua última luta e ele vem sendo aí citado por Dustin Poirier, por Justin Gaethje, o próprio Khabib Nurmagomedov já falou dele e agora quem falou dele também recentemente, inclusive até trouxe notícia aqui, né, em vídeo, foi o Nate Diaz. Então o Nate Diaz, que é um cara aí que fica parado, mas depois volta e fala algumas coisas e tal, enfim, um cara aí meio doidão da cabeça, né, porque o cara não sabe o que é da vida, mas enfim, ele citou ali o Charles e o Charles acabou fazendo um tweet colocando ali simplesmente, né, de forma bem resumida, status e objetivo. No status ele escreveu ali sem interesse e embaixo no objetivo ele colocou cinturão peso leve. Então, na minha opinião, mais uma vez o Charles Oliveira acertou, né, o Nate Diaz é um cara que pode sim fazer uma luta interessante contra ele, uma luta legal de assistir? Sim. Uma luta que venda bem? Sim. Mas é um cara que tá no ranking atualmente? Não. É um cara que tem atividade? Não. É um cara que vai ter ali uma luta, né, contra ele, vai ter algum cinturão, alguma coisa? Também não. Então não tem o menor sentido, né? O próprio Diego Lima, que é o treinador ali do Charles Oliveira, já tinha falado disso, né, nesse sentido, que o Nate Diaz é um cara que financeiramente pode ser uma luta que venda um pouco, não é um McGregor, né, mas beleza, vende, mas tem algum sentido atualmente pro objetivo do Charles, que é o cinturão? Não. Então, na minha opinião, o Charles acertou mais uma vez. Tem que realmente se pronunciar, né? Não tem que ficar quieto, tem que falar justamente para ganhar mais atenção, ser mais conhecido. E, na minha opinião, falar que não tem interesse agora no momento é a postura correta, né? Então, apesar do Charles ser criticado ali pelo Chael Sonnen, né? Que eu vi uma notícia recentemente aí também do Chael Sonnen lá no canal do YouTube aqui mesmo dele. Ele fica falando ali do Charles, que não é conhecido. Enfim, falando ali, criticando, né, a forma como o Charles vem se posicionando, ou as declarações que ele vem dando, enfim, eu não concordo com o Chael Sonnen, eu acho que o Charles vem se posicionando bem, eu acho que ele bateu o pé para disputar o cinturão, para mim tá certo, né, ele realmente tem que fazer isso, porque a gente sabe que se não fizer, historicamente, ele vai se prejudicar, né, se ele ficar aceitando outra luta e perder, ele não vai disputar o cinturão, então se o objetivo dele é o cinturão, para mim ele tá certo, né, e também o Chael Sonnen é aquele cara que a gente lembra muito bem tudo o que ele falou na época contra o Anderson para promover luta. A gente sabe que ele ganhou ali uma disputa por cinturão contra o John Jones na pura garganta também, mas atacando, enfim. Um cara que usa o trash talk no nível que ele usou, ele não pode querer condenar o Charles. Agora, o Charles, pelo menos, chegou no topo da categoria lutando. O Chael Sonnen chegou no topo da categoria falando besteira, né? Falando sobre a mulher dos outros e tal. Então, eu, sinceramente, apesar de às vezes concordar com as opiniões do Chael Sonnen, pra mim, recentemente ele tem aberto a boca pra falar um monte de besteira aí do brasileiro. Então, eu não concordo muito. Mas, enfim, já falei demais sobre essa notícia. Vamos pra próxima, que é sobre Francis Ngannou. Ele fez ali ele participou, né, do podcast do Joe Rogan. O Ngannou, que é um cara bem gente boa, né? Se você ouve ali as entrevistas dele, tem várias histórias e tal, é um cara bem educado, é um cara bem divertido, né? Um cara bem legal de você assistir ali as conversas dele, os podcasts, entrevistas e etc. Até o Instagram dele tem coisas legais por ali. E ele falou que reassistiu, né, a luta dele contra o Stipe Miocic e ele disse que quando ele se olha ali, né, naquela performance que ele teve, que ele realmente não se reconhece, né? Ele disse que a falta da experiência, né? Porque ele não é um cara que treina arte marcial há tanto tempo assim, como outros caras que treinam e competem desde criança praticamente. Então é um cara que ali ainda estava um pouco sem experiência, que era uma luta de 5 rounds e ele realmente foi um pouco acelerado ali, né? Acabou se desgastando, enfim, vários pontos ali que ele disse que não se reconhece, que ele não precisava ter lutado daquela forma. Então agora, sendo um cara realmente mais experiente, já lutou contra o Miocic, já viu o que aconteceu, já reassistiu a luta, então que é bem provável agora, né, que essa performance dele na revanche seja diferente, né? E eu espero que sim, porque de fato, apesar de ele ser explosivo, um cara que nocauteia muito fácil, em uma luta de 5 rounds não tem necessidade de ir que nem uma vaca louca, ainda mais contra um cara que quer te derrubar. Então, se o Ngannou for mais na manha ali, na minha opinião, né, esperando brecha para conectar o golpe, eu acho que tem mais chance de vencer. Não adianta ir muito atabalhoado contra um cara que vai querer te derrubar, porque aí você vai ser derrubado. Mas enfim, vamos para a próxima notícia, que é sobre o Gilbert Burns, o Gilbert Durinho, que luta nesse final de semana contra o Kamaru Usman. Na verdade não é uma notícia, né, é uma matéria aqui do site bjpm.com, onde eles pegam os palpites de
atletas profissionais, e a gente tem aqui, apesar de todos serem lutadores profissionais, eles têm opinião diferentes, né? Porque não é porque o cara é lutador que é uma verdade única, né? Só para deixar bem claro aqui. Então, os próprios lutadores profissionais ficaram bem divididos, né? 4 deles, dos caras que foram entrevistados, deram palpite a favor do Kamaru Usman, que foi a Maycee Barber, o Mike Rodrigues, o Ike Villanueva e o Matt Frevola. E a favor do Gilbert Burns, do Durinho, tivemos 5 palpites. Então, nesse universo aqui de opiniões, de 9 opiniões, tivemos a maioria para o Gilbert Burns. Quase um empate, né? 5 votos a 4. Mas é uma leve vantagem aí pro Durinho. E quem votou, né? Quem deu o palpite a favor do Durinho foi o Jan Heinisch, que luta nesse final de semana, o Diego Ferreira, o Devon Smith, o Drakkar Klose e o Steven Peterson. Então, na opinião de 9 lutadores profissionais, 5 foram a favor aí do Gilbert Burns e 4 do Kamaru Usman. Então, vamos ficar de olho aí para ver quem acerta, né? A próxima notícia agora também é uma notícia rápida, é sobre o Glover Teixeira, atleta brasileiro meio pesado do UFC, que tá aí chegando ali no cinturão, e ele, inclusive, entre aspas, chegou no cinturão. Por quê? Essa notícia é sobre ele ser reserva para a disputa que teremos aí no UFC 259 entre Israel Adesanya, campeão peso médio que está subindo de categoria, contra o atual campeão meio pesado, que é o Jan Blachowicz. Então o Glover Teixeira confirmou aí para o MMA Fighting que ele é o backup, ele é o atleta reserva para essa disputa, e ele inclusive vai lá, vai bater o peso. Então no dia 6 de março, né, que é quando vai acontecer esse evento, o Glover estará ali preparado. Caso o Adesanya, enfim, tenha algum problema, ou o próprio Jan Blachowicz, o Glover estará pronto com peso batido para assumir a luta. É claro que não é a situação ideal, né? Porque o cara fazer um camp, se preparar e bater peso para 2 atletas com estilos diferentes é meio complicado, né? Você não saber ali até a hora da luta quem você vai enfrentar, mas é aquela coisa, quem quer ser campeão é obrigado a passar por situações dessa, e também da mesma forma que o Glover teria, entre aspas, essa desvantagem, o Adesanya ou o Blachowicz também não treinou pro Glover, então também é diferente. Mas enfim, vamos agora para a próxima notícia, que é mais uma notícia rápida agora sobre o Nate Diaz, né? Voltando pro Nate Diaz, ele acabou ali dando algumas declarações, também não vou ler aqui a declaração, mas basicamente ele deu uma declaração à ESPN, cogitando, não agora nesse momento, mas quem sabe no futuro, enfrentar ali o Jake Paul. Jake Paul, que lutou, youtuber, né, que fez luta de boxe, vai fazer mais uma e etc. Provocou McGregor, falou também do Nate Diaz. Então o Nate Diaz meio que não deu nenhuma certeza, não disse que vai ser agora nesse momento, mas não disse que não. Disse que quem sabe aí no futuro não acaba fazendo essa luta. Então eu acho que o Jake Paul deve vencer o Ben Askren e, pelo que ele vinha falando, deve sim pedir a luta com o Nate Diaz, e como o Nate Diaz tá aí falando e atirando para todo lado, dependendo da grana, eu não duvido ele aceitar enfrentar ali o Jake Paul, né? E vamos para a próxima notícia, na verdade é uma postagem do Adesanya, ele fez uma postagem no Instagram dele, de uma foto ali mostrando o shape dele e confirmando que ele realmente tem a estratégia de permanecer, entre aspas, leve, né? Ele não quis ficar ali com muita massa muscular, tudo bem que ele é um cara alto também, não tem como ele ficar com muita massa muscular, porque é muito fácil um cara da altura dele, né, ele tem a minha altura, bater 90, passar, né, dos 93 quilos ali, né, eu que, claro, eu tô bem longe do shape do Adesanya, mas mesmo assim, fico com 94, 95, 97 e sou magro, então o Adesanya é um cara muito alto, então se você pensar, ele vai subir do peso médio, falei então 20 vezes, né, do peso médio pro meio pesado, então ele vai fazer que nem o John Jones, né, vai aparecer gigante do nada, não tem como, né, porque ele em off já pesa mais do que o peso médio, né, então não dá pra ele botar um baita shape pra bater o meio pesado. Não tem como, né? O cara já é muito alto. Então, ele permaneceu aí, preferiu, né, permanecer um pouco mais leve ali, para não ter que desidratar demais e arriscar ali, né, usar a estratégia da velocidade, que pra mim é o correto contra o Blachowicz, né? Vai lutar contra um meio pesado, eu acho que o Adesanya, como ele é técnico, ele tem que justamente ter a velocidade a favor. Não adianta querer ganhar massa muscular e trocar punch, ver quem tem mais punch contra o Blachowicz. Aí, pra mim, é burrice. Então, ele tem que usar o que ele é bom ali, a distância, esquiva, pisão no joelho, enfim, os contra-ataques, né, usar a velocidade para fazer com que o Blachowicz não encontre ele, né, porque ganhar peso, ficar ali parado na frente do Blachowicz e trocar punch para ver quem aguenta mais, quem bate mais forte, aí é pedir para perder. Então, na minha opinião, o Adesanya tá ali com um físico ideal, claro, vai estar um pouco mais forte, um pouquinho mais pesado, mas provavelmente vai manter a agilidade. E para fechar esse vídeo, vamos falar sobre Tyron Woodley. Ele falou ali rapidamente, né, para um podcast sobre Kamaru Usman e Gilbert Durinho, que é a luta agora do momento, né? Então, ele acabou citando ali para o podcast MMA Island
que o Durinho é um cara bem complicado pro Kamaru Usman, né? Ele não chegou a falar as palavras claras ali de que, o Durinho vai vencer, mas ele falou, ele ressaltou bem mais ali as qualidades do Gilbert Durinho, né? Ele disse que o Gilbert Durinho é um atleta muito duro, que ele é um melhor grappler, né, do que o Kamaru, que ele bate muito pesado, né, o Durinho. Lembrando que o Tyron Woodley enfrentou os dois, né? Ele lutou 5 rounds com os dois, então ele conhece bem, não tá falando só porque ele acha, né? Ele sentiu na própria pele. É aquela coisa, pode ser que o Kamaru queira fazer o que fez contra o Covington, né? Porque se ele conhece já o jiu-jitsu do Durinho, ele não vai querer necessariamente ficar derrubando ali e dando bobeira. Pode ser que ele queira controlar na grade. Então, assim, segundo a opinião do Tyron Woodley, o Durinho tem grandes chances por isso, porque ele tem a luta agarrada e tem mão pesada, então o Kamaru vai ficar naquela. Se eu fico em pé, eu posso tomar um porradão. Se eu levar pro chão, eu posso ser finalizado. Então, o que vai sobrar para ele? Vai sobrar o meio do caminho ali, provavelmente, que é o quê? Botar na grade e fazer aquela luta maravilhosa que a gente já conhece. Mas, enfim, essas são as notícias. Comenta aqui embaixo sua opinião sobre qualquer uma delas. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, é bastante importante. E o mais importante, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!